Muito bem-vindo, senhor Gustavo Walknin. A palavra é sua. Fala, Jaque. Obrigado. Queria, primeiramente, agradecer a oportunidade. Eu tive na Yeshivat Sertão em algumas edições anteriores e foi muito interessante. E eu acho que o que mais nos motiva nessas questões de estar participando junto das Yeshivat Sertão, é quando os jovens crescem e vêm falar conosco: nossa, aquela tua aula, aquela troca de ideia com você modificou a minha vida, eu aprendi demais, cara, eu estou estudando isso, eu estou estudando aquilo agora. E eu acho que esse sentimento é um sentimento que não tem valor, não tem preço, né? Nada se paga isso daí. E para mim é uma honra estar aqui participando desse Yeshivat Sertão. Eu queria fazer, antes de iniciar a minha aula, eu queria colocar uma situação para vocês que aconteceu ontem, e que foi... Ontem não, aconteceu antes de ontem, e foi algo que me chamou muita atenção. No condomínio que eu moro, uma vizinha pegou e veio falar comigo: eu conheço aquela bandeira que você tem. Eu falei: de Israel? Nós somos judeus. Ela: sim, eu também sou judia. Legal, que interessante. A mãe do meu pai veio da Polônia. Poxa, que interessante. Mas a gente não seguiu muito, porque a minha mãe é italiana e acabou a gente se perdendo tudo. Ela falou: como é que funciona? A gente pôde conversar. Inclusive, eu pude dar para ela uma mezuzá que eu tinha aqui em casa, para que ela tenha na porta dela, cumprir essa mitzvah. E isso me chamou muita atenção, e eu até comentei isso com a minha esposa, que o quanto nós temos que ser gratos a Jaque e ao Rabino pelo trabalho que eles estão fazendo. Meu caso também é como esse. Eu nasci numa família judia, mas meu pai era judeu, minha mãe não era judia. E sempre muito negado, muito difícil todas as coisas. Os meus filhos tiveram a oportunidade de nascerem judeus, mas os filhos dessa minha vizinha, não. Ela não sabia de metade das coisas do que podia fazer. Então, essa mudança de cultura que está acontecendo no Brasil e que se espalhe pelo mundo é um trabalho muito forte da Jaque e do Rabino. E são momentos como esses que a gente deve agradecer muito a eles, né? Não canso de falar que eu sou grato, isso é extremamente importante da gente ser grato, porque se não fosse eles, dificilmente os meus filhos nasceriam judeus, mesmo meu pai sendo judeu, porque me foi negado isso. E então, esse é um primeiro ponto. Eu gosto de começar com gratidão. Acho que até quando a gente reza, a gente começa sendo grato, né? A gente não consegue começar já falando, pedindo ou qualquer outras coisas. Mas vamos lá, pessoal. Jaque, obrigado. Obrigado pela oportunidade, obrigado por tudo que vocês fazem. Isso, para mim, é de extrema importância. Gente, nós vamos falar hoje um pouco sobre negócios, um pouco sobre preparação de negócios, mas antes eu vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Gustavo Walknin. Eu trabalho há mais de 15 anos com negócios internacionais, trabalhando com China, com os Estados Unidos, com a Europa. Nós trouxemos diversas cargas para o Brasil, já mandamos produtos para outros países da América Latina. E meu negócio é negócio. Sei fazer negócios, sei trabalhar com bastante marketing, e é isso que eu faço, e é essa que é a minha paixão. Quando a Jaque me chamou para falar com vocês um pouquinho, eu falei: poxa, vamos falar um pouco sobre negócios internacionais, que hoje está tão fácil na mão de vocês. A gente consegue, qualquer coisa nós conseguimos importar pelo Shopee, conseguimos utilizar um AliExpress, mas nós muitas vezes temos a intenção de encontrar algo extremamente barato na internet, revendemos isso, mas não sabemos por onde começar, não sabemos como ensinar, não sabemos por onde começar, por onde nós devemos ir, né? Então, primeiro ponto, quando a gente fala em negócios e negócios internacionais, tem um pré-requisito básico, que é falar inglês. Antigamente, você falar em inglês era uma questão de, eu tenho algo a mais, eu falo inglês. Hoje em dia, infelizmente, não. Tudo que nós encontramos em negócios internacionais, todas as negociações são em inglês. Algumas ainda já utilizam o mandarim, mas o inglês é a principal delas. Seja a nível Brasil, Estados Unidos, Brasil, China, Brasil, Europa, e até mesmo dentro de alguns países da América Latina, nas nossas negociações, nós utilizamos o inglês. Então, conselho para vocês, primeiro conselho de tudo é: aprendam inglês. O inglês, hoje, é requisito básico e não é mais algo além. Tem que aprender inglês. Existem várias formas de aprender inglês, que está fácil
do que para pessoas que começaram há 20, 30, 40 anos atrás, que precisavam ir para uma escola. Hoje vocês têm tudo isso na palma das mãos. Quando a gente começa a falar sobre negócios internacionais, nós temos que entender um panorama global, entendemos que por que existe negócios internacionais. O Brasil, ele não tem tudo. Ele tem muito, mas ele não tem tudo. Nós não temos muitas indústrias, mas nós temos uma agricultura muito forte. Então, o Brasil, ele vai exportar muito materiais agrícolas e vai importar muitos produtos industrializados. E essa é a questão básica da globalização e de negócios internacionais. Nós compramos o que nos falta e vendemos aquilo que nós temos bastante. Se vocês puderem observar na casa de vocês, se vocês forem olhar os eletrônicos todos, eles vão ser made in China. Praticamente não se tem no Brasil, ou se tem no Brasil uma montagem do produto que vocês estão tendo, do produto que vocês utilizam. Deixa eu dar uma olhada em vocês. Tem bastante gente. Aqui, legal. Aí, eu saí, né, Jaque? Voltou? Beleza, gente, desculpa que apertou ali. É que eu queria olhar para vocês, eu só estou vendo a Jaque. Eu quero ver se eu consigo trocar aqui para olhar e ver vocês, Jaque. Deixa eu ver que eu sou... Aqui, achei. Então, beleza. Então, gente, quando nós falamos de negócios internacionais, nós falamos sobre essa questão de comprarmos o que não temos e vendermos aquilo que nós temos bastante. Isso é os pilares dos negócios internacionais. Então, como eu disse, primeiramente, nós importamos muito da China o quê? Eletrônicos. E exportamos muito material agrícola. Insumos agrícolas nós também exportamos. Mas o interessante disso é que tem mercado para tudo. Eu vejo que muitos jovens hoje em dia estão começando com algo que eles chamam de dropship. Ou seja, eles compram produtos na China, vendem aqui no Brasil, eles vendem aqui no Brasil e compram da China. A China mesmo faz a distribuição para os seus clientes. A questão do dropship, ela é importante pelo seguinte ponto. Você consegue estar importando e vendendo no mercado nacional com um custo extremamente baixo. Por quê? Porque você não precisa ter o produto em estoque, você consegue estar fazendo isso através da internet, só que ele tem diversos pontos que possam me prejudicar. E eu sei que muitas pessoas, quando procuram negócios internacionais, aparece a questão do dropship. Então, essa é uma das primeiras coisas que eu vou falar com vocês. Por que ele pode ser complicado? Porque vocês recebem o dinheiro do cliente e pode ser que nessa distribuição ocorra problemas com qualidade. Então, quando nós falamos de negócios internacionais, vocês vão ver que eu vou pular muito a questão do dropship, mas ela é importante vocês conhecerem, saberem que existe, mas nós vamos se focar em negócios um pouco mais macros, negócios que vocês consigam estar trabalhando com uma pequena estrutura aqui e vocês conseguem estar distribuindo isso para o Brasil inteiro. Quando eu comecei, há uns 15 anos atrás, nós importávamos painéis de LED em alta definição. O que são esses painéis de LED? São aqueles outdoors gigantes que aparecem vídeos, imagens, ficam trocando. Nós importávamos aquilo e vendíamos no Brasil. Quando nós começamos a importar os painéis de LEDs, nós éramos em 3, 4 empresas no Brasil inteiro, e hoje existem centenas delas. E isso é comum na China. Então, quando a gente fala em China, nós temos que pensar que nós temos que segmentar um produto que nós vamos trabalhar. Poxa, Gustavo, o que eu posso trazer? Nós podemos estar olhando para dentro da nossa casa, olhando nos produtos que nós consumimos, e com isso nós temos a ideia do que algumas empresas falham a nos atender e o que os consumidores têm de dores. Eu lembro que, algum tempo atrás, alguns 2 meses atrás, eu fui no dentista e a minha dentista comentou comigo, olha, Gustavo, eu não consigo fazer o procedimento porque uma pecinha que vai para separar os dentes não tem aqui. A pessoa que vende, ela importa da China e não chegou para ela ainda e ela demora em torno de 30, 40 dias para entregar. Eu me assustei, eu falei assim, mas poxa, como assim? Falei com um outro dentista amigo meu, que estava pensando em importar, e nós identificamos um mercado. Hoje ele vendeu praticamente a primeira compra dele inteira na China, nos 15 primeiros dias. Por quê? Porque ele tinha um diferencial. O diferencial dele era o quê?
ele entregava a pronta entrega. A outra empresa que estava atendendo, ela tinha uma falha muito grande. A falha do quê? Ela deixava o cliente esperando. Ela deixava juntar todo o pedido para pegar um pedido muito maior, então não trazer via aéreo, né? Trazer via marítimo, e demorava realmente de 30 a 45 dias, 60 dias para estar chegando. Então, vocês veem com esse case que o sucesso ele está muito ligado a você resolver problemas. Se nós observarmos as grandes empresas de app, as grandes empresas de publicidade, elas ganham mercado porque elas atendem uma dor específica que as empresas que estão consolidadas e estruturadas não atendem. Com isso, quando nós voltamos para o negócio internacional de novo, vocês vão ver que quando a gente fala de negócios, a gente vai lá para frente e a gente volta para o início de novo. Então, quando nós falamos de negócios internacionais, não são simplesmente compras. Eu vou comprar da China e vou vender no Brasil. Não, ele é muito mais complexo que tudo isso. Quando nós falamos em negócios internacionais, nós temos que entendermos que nós estamos sanando dores, nós estamos resolvendo problemas. Ou nós estamos simplesmente, não precisamos criar um produto novo. Nós possamos trazer algo que já está consolidado no mercado, mas com um atendimento muito melhor do que as empresas que estão aqui. E China hoje é o armazém do mundo, né? Fui para feiras na China, algumas feiras delas, e a gente vê gente de todo mundo na China, e isso é algo muito fora do comum, assim, de ver. Eu lembro que a última vez que eu estive na China, nós estávamos numa mesa, num restaurante, conversando, então eles juntaram alguns compradores, e tinha gente ali dos 4 cantos do mundo, e aquilo foi interessante para mim, todo mundo falando inglês, aí eu volto de novo para a questão do inglês. Mas a questão de negócios internacionais, ela é importante por causa disso, para que você consiga trazer produtos e trazer produtos para o Brasil que são vendidos lá fora. Desculpa, gente, que não tem aqui, que está tendo dificuldade. Mas quando a gente fala sobre negócios internacionais, ele é muito mais complexo que tudo isso, porque nós não estamos falando só de algo de compra e venda dos produtos, né? Nós estamos falando de toda uma questão de relações internacionais que são extremamente importantes. Por exemplo, na China existem costumes que, se você fizer, você desrespeita as pessoas. E é um desrespeito muito grande. Na China, geralmente, quem for não só o mais velho, mas quem tiver a maior posição na cadeira, na mesa da empresa, né? E for sentar num restaurante, ele é a primeira pessoa a sentar. Se você já está na mesa e chegou uma pessoa importante como essa, como um CEO, você tem que se levantar, e se você não se levanta, você está fazendo uma afronta por ele. Uma outra questão que na China é interessante quando a gente fala de costumes é a questão de brindar. Se um CEO está numa mesa com vocês, num restaurante, e ele levanta o copo e fala, vamos brindar, você jamais pode dizer para ele que você não quer brindar ou que você não bebe. Você tem que beber, nem que seja um pouquinho, mas você não pode fazer essa desfeita para ele. E isso é um negócio na China que eu gosto demais da China, porque eu aprendi muito com a cultura deles. E eles aprendem muito a nos respeitar como cultura. Lembro que a última vez que eu estive na China, eu falei das nossas restrições alimentares, e eles sempre buscavam restaurantes que pudessem atender às nossas restrições alimentares, levando a gente para restaurantes só vegetarianos, e que era super interessante com tudo isso. Deixa eu só fazer a seguinte questão aqui, gente. E esse é um negócio muito legal com a China. Mas, gente, quando a gente fala em negócios, um ponto que a gente não pode esquecer, que é um ponto muito importante, é a questão do marketing. Então, nós sabemos que, primeiro, o que nós já vimos nesse papinho que nós tivemos de 15 minutos? Nós entendemos, primeiro, que negócios internacionais são produtos que não tem no Brasil ou produtos que estão vendendo no Brasil, que se tem dores que não são atendidas pelos consumidores ou que não tem a pronta entrega, que também é uma dor. Então, nós conseguimos comprar de outros países e vendermos no Brasil. Nós entendemos que comprar de outro país não significa só mandarmos uma mensagem, decidimos comprar como compramos no Brasil, que envolve muito mais do que isso. Envolve um conhecimento,
envolve uma troca de línguas, você tem que falar em outra língua para que você possa fazer essa compra. Você fazendo essa compra, antes do produto chegar no Brasil, ele passa por um processo que nós chamamos de liberação, né? Liberação da carga. Esse processo aduaneiro, ele é bem burocrático para que ele possa ser feito. Então, se ele for vir via marítimo, ele demora em torno de 30 dias para chegar da China no Brasil. Se ele vem dos Estados Unidos, ele demora em torno de 10 dias no marítimo, e aéreo dos dois países, ele demora de 3 a 4 dias para vir para cá. Ele chegando aqui no Brasil, vocês passam por essa liberação dele alfandegária, né? Pela liberação da alfândega, e ele é um processo extremamente, como que eu posso dizer, burocrático e custoso. O Brasil, infelizmente, nós temos um custo muito alto por questões de impostos. Os produtos, eles vão chegar aqui no Brasil por em torno de 40% a 80%, dependendo do produto, e depois de liberado, vocês podem estar vendendo ele no Brasil. E, cara, a venda é uma coisa que eu amo muito. Até se vocês olharem no meu perfil, no Gustavo Aquilini no Instagram, vocês vão ver que eu vou estar trocando bastante coisas sobre vendas, sobre business, sobre negócios internacionais. E eu digo que eu sou o vendedor. O livro até que eu estou escrevendo Sou Eu um Vendedor, que a gente fala muito sobre vendas. E eu acredito que todas as pessoas são vendedores e que todas as pessoas devem aprender a trabalhar com vendas. Porque quando a gente fala sobre vendas, nós não falamos só sobre vender um produto. Estou vendendo a minha GoPro. Não. Quando eu estou aqui falando com vocês, eu estou me vendendo. Quando vocês estão conversando com um amigo, vocês acabam se vendendo, seja vendendo a ideia, vendendo a si mesmo. Quando vocês apresentam qualquer situação, vocês são vendedores. E isso é uma falha da educação muito grande no Brasil, que é a seguinte questão: nós não aprendemos a vender na educação. Nós não temos nada nos ensinando a vender, nos ensinando a debater. E por isso que nós temos hoje tantas pessoas que têm dificuldade de vender produtos ou vender a si mesmo. E nesse livro que eu estou escrevendo, onde eu falo Sou Eu um Vendedor, eu falo justamente sobre isso, que o médico, quando ele vai atender, ele está vendendo o seu atendimento para o paciente. O advogado está vendendo para o seu cliente. E assim como nós, muitas vezes, até mesmo quando estamos procurando uma namorada, por exemplo, nós também estamos vendendo a ideia que nós seríamos um bom partido para que nós pudéssemos namorar com ela. Isso vai para os pais, vai para tudo isso. Então, quando nós falamos de venda, essa parte muito importante, que é a comunicação, de sabermos vender, de sabermos apresentar o nosso produto, apresentar a si mesmo, é um ponto extremamente importante que nós conseguimos fazer e que nós temos que fazer. Gente, eu vou pedir desculpa para vocês. Eu peguei gripe de ontem para hoje, eu não sei se é Covid, mas eu estou gripado. E está muito difícil de pensar, então por isso que eu estou falando bastante, mas eu assumi um compromisso com vocês. Eu só peço desculpas que eu realmente estou parando, porque eu estou bem leso, estou suando bastante. Talvez eu realmente esteja com gripe. Super tranquilo, Gus, de boa. Que realmente está difícil já, que eu estou parando para pensar, mas como eu assumi o compromisso, eu estou fazendo. Super tranquilo, maravilhoso. Sabe que interessante isso que você falou da venda? No Pirkei Avot, em parênteses, desculpa. Perfeito, já. Mas é muito interessante porque no Pirkei Avot, quando fala de amizade, ele fala Kone lecha haver, compre para você um amigo. E é exatamente isso que você falou agora. Você está vendendo, você está vendendo para outra pessoa. Você, a sua imagem, que você é legal, que você é bacana. Então, nossa, super bateu essa sua fala aí. Na hora me veio Kone lecha haver no Pirkei Avot. Então, eu vou te mandar a frase para você acrescentar no seu... Mande. É legal, mas isso é verdade. Se as pessoas não souberem vender, cara, a gente não consegue fazer nada. Esses tempos tive uma situação com um primo meu. Foi feita uma festa junina, e eu pedi para ele ajudar no condomínio. E ele foi colocar uma barraca para poder vender as coisas. E ele não sabia apresentar. Então eu chamei o Pedro Lucas, meu primo, e falei para ele: cara, peraí, por que você não consegue apresentar? Ele falou: tenho vergonha.
Eu falei, mas vergonha de quê? Ele, cara, eu não sei, as pessoas vão me julgar. Eu falei assim, mas, cara, vão julgar por quê? Ele, eu não sei. Eu falei, cara, respira, entenda que você sabe o que você está fazendo, você não é um bicho de 7 cabeças e você tem que aprender a falar. Você tem que aprender a se expressar, senão você não vai conseguir nada. Ele falou, Gu, é difícil, porque na última entrevista que eu fui fazer, ele está começando o mercado de trabalho, eu sabia o que tinha que fazer, mas eu não me sentia à vontade de falar. Eu falei, poxa, cara, esse é um grande problema que tem, e eu acredito que esse é um grande problema da educação brasileira, que as pessoas não aprendem a apresentar, nós não somos ensinados a debatermos um com os outros, e isso acaba se tornando uma grande dificuldade, seja para qualquer um profissional, porque as pessoas não conseguem falar direito, e isso é algo muito complicado. Mas, gente, quando a gente fala de vendermos, é claro que tem toda a parte de comunicação, a parte de como nos falarmos, de como nos expressarmos, isso é extremamente importante. Mas um outro ponto muito importante é o marketing. E por que eu digo isso? Porque hoje, tudo que nós queremos comprarmos, mesmo que nós iremos em loja física comprarmos, nós olhamos na internet antes. E quem não sabe mexer hoje com a internet não consegue fazer absolutamente nada. E uma das minhas especialidades, eu sou growth, né? Eu trabalho com crescimento de empresas, eu faço as empresas crescerem cada vez mais através de múltiplos canais, seja ele pelo Facebook, seja ele pelo Instagram, seja ele pelo LinkedIn, seja ele pelo Twitter. E quando nós falamos sobre marketing e sobre esses múltiplos canais, seja eles online e offline, nós falamos de posicionamento de marca. E quando nós falamos de posicionamento de marca, vocês vão ver que eu vou fazer bastante adendo entre posicionamento de marca como empresa e CPF, ou seja, pessoa física e pessoa jurídica. Ele é muito importante como nós pensamos, como nós nos posicionamos e como nós nos se colocamos para determinadas situações. Tem um case muito interessante que eu sempre contei para todos os meus clientes, que diz que um rabino estava rezando embaixo de uma árvore e ele amarrou o cavalo dele. E nisso passou um homem e achou aquele cavalo lindo. Falou, cara, que cavalo lindo, eu quero esse cavalo. E o rabino continuou rezando, e o homem virou para o rabino e falou assim, eu quero comprar seu cavalo, e o rabino continuou rezando. Eu quero comprar seu cavalo, e o rabino continuou rezando, e eu dou 100 pelo seu cavalo. E o rabino continuou rezando, e o homem, não quer vender, eu dou 200. E o rabino continuou rezando. Homem, eu te dou 400 pelo cavalo. E o rabino continuou rezando. Eu te dou 500 pelo cavalo, e o rabino continuou rezando. O homem falou assim, então desisti. E nisso acabou a reza do rabino. O rabino olhou para ele e falou, ei, vem aqui. Eu te vendo por 200. Daí o homem falou assim, você é burro, você está queimando dinheiro, você está rasgando dinheiro? Ele falou assim, não, eu não te atendi porque eu estava rezando, eu estava esperando eu terminar de rezar. Mas se eu te vendesse por 500, um cavalo que vale 200, eu estaria te roubando. E isso é muito real. E isso é uma situação... Eu sou um crítico, eu sou brasileiro, mas eu sou um crítico de comportamento brasileiro em várias situações. E quando a gente voltando a posicionamento de marca, esse case desse rabino me chamou muita atenção quando nós vamos vender um produto. Não sei se vocês já viram os pais de vocês falando que eles iam levar o carro na oficina, planejavam gastar R$400 para instalarem um pneu, e o vendedor saía de lá que fez uma venda para eles de R$4.000, R$3.000. Isso acontecia muito. E o vendedor antes, extremamente feliz, opa, consegui empurrar para ele. Vendi R$2.000, ele entrou querendo comprar 300, eu vendi R$2.000, R$3.000, R$4.000 para ele. Sou bom, eu bati a meta. Só que eu digo uma coisa para vocês, não tem mais espaço para vendedores como esses. Por que não tem mais espaço para vendedores como esses? Porque o principal canal, quando eu digo de canal de vendas, é o local como a venda está acontecendo, é o consumidor. Se, por exemplo, assim, a Jaque está indo numa oficina, ela sabe que vai gastar R$400 para instalarem os 4 pneus no carro dela, e sai de lá gastando 4.000 porque coisas foram inventadas, ela nunca mais vai naquela oficina. Mas isso torna uma coisa 10 vezes pior.
ela vai falar para todo mundo que não entre na oficina dela, naquela oficina daquele cara. Isso vai se tornar um telefone sem fio. Isso vai fazer com que o quê? Com que, mesmo todo o trabalho de marketing investido para aquela oficina conseguir clientes, o boca a boca vai fazer com que aquela oficina perca clientes. Então, falando de negócio, falando de vendas, falando de marketing, nós chegamos num ponto muito importante, que é o mais importante de tudo: soft skills. O que é soft skills, Gustavo? Soft skills são... como que eu posso explicar para vocês de maneira mais fácil? São as nossas qualidades, são a nossa honestidade, a nossa honra, sobre como nós nos portamos, como tratamos os outros, o que é importante para a gente. Eu já cansei de demitir um vendedor que eram vendedores batedores de meta. Eu lembro que nós estávamos numa negociação de um painel de LED e os painéis de LED eram caros. Os painéis de LED custavam 200, 300 mil reais. O cara tinha acabado de sair de uma empresa, ele pegou toda a rescisão dele e ele queria comprar um painel de LED. Ele queria comprar um painel de LED, eu lembro na época, de 250 mil. Só que ele nunca tinha trabalhado com publicidade. E eu falei para ele que não era o que ele precisava. E ele falou para mim assim: não, mas eu quero comprar esse. Eu falei para ele: não, cara, eu não vou te vender. Dele, por quê? Eu falei assim: porque você vai estragar todo o seu dinheiro, você vai perder todo o seu dinheiro. Por que você vai perder? Por que você vai perder todo o seu dinheiro? Porque é muito difícil atender os clientes que você... Porque, digamos assim, os painéis de 18, 20, 24 metros quadrados, eles não são vendidos para pequenas contas, e são contas extremamente difíceis de você conseguir chegar numa Coca-Cola, numa Ambev, numa Chevrolet. São contas difíceis. Eles geralmente não compram de empresas que têm painéis, eles compram de um painel, compram de empresas que têm 30, 40, 50 painéis. E aquele homem queria trabalhar com isso, falei para ele que não dava. E eu acabei fechando uma venda com ele de 60 mil reais. Nós colocamos um painel pequeno na cidade dele. E eu lembro que quando nós fomos prestar contas, eu era gerente geral nessa época, eu não tinha minha própria empresa. Então, o diretor da empresa virou para mim e falou assim: poxa, cara, mas eu vejo aqui que no primeiro relatório você estava com uma venda de uma prospecção, um lead de 200 mil, 200 e poucos mil, e você fechou muito menos que isso. E eu expliquei para ele. E eu lembro que ele falou para mim, olhando nos meus olhos, ele falou assim: Gustavo, é exatamente esse comportamento que nós queremos. E eu lembro que esse cliente, ele instalou o painel e passou 2 anos, ele comprou mais painéis e ele me agradeceu muito. Ele me seguiu para depois, quando eu montei minha própria empresa, porque ele falou assim: Gustavo, a sua atitude, você me contrariou, você não vendeu aquilo que eu queria, você vendeu aquilo que eu precisava. E você podia muito bem ter me empurrado o painel. Para você, a tua lucratividade seria maior, mas você não fez isso. Então, essa questão de soft skills, que são essa maneira que nós tratamos as outras pessoas, a maneira que nós nos portamos, ela é muito importante nos mundos dos negócios, mas não só nos negócios. Ela é importante para a nossa vida. Aí eu volto. Lembra lá no início que nós estávamos falando sobre gratidão? Ela é tudo. Por que ela faz parte das soft skills? Porque uma das piores coisas que se tem é lidar com pessoas ingratas. E seja ingrato por qualquer coisa, seja o ingrato por um amigo que toda vez que ele quer algo, você está ali, e quando você precisa, ele diz não para você, seja por pessoas que estão ao nosso lado, seja para os nossos pais, para as nossas mães, para os nossos familiares, para as nossas esposas, para os nossos maridos. E a soft skill são treinadas dentro de casa. Minha mãe sempre disse isso para mim. Ela falou assim: Gustavo, se você não souber ter as suas qualidades, a sua cultura dentro de casa, você jamais vai ter na rua. Então, eu volto um pouco sobre isso, que nós temos que treinar. Nós temos que entendermos, vocês que são jovens, vocês ainda conseguem modificar isso, caso vocês não tenham. Entendermos que o quê? Que nós temos que buscar as nossas soft skills, o respeito ao próximo, a compreensão, aceitar a diversidade, que não são todos iguais, que nós temos que ter gratidão por aquilo que nós estamos fazendo, que nós temos que ter o amor,
E tudo isso ele funciona muito no mercado de trabalho. Mas eu uso as palavras da dona Vera. Se nós não temos dentro de casa, nós jamais vamos ter isso no mercado de trabalho. E no mercado de trabalho, hoje, não tem mais espaço para pessoas que não são assim. Porque ninguém mais quer conviver com pessoas que tratam dessa maneira. Eu falo para os meus filhos isso, eu tenho 2 filhos, uma de 4 e um de 2, que eu falo para eles, antigamente era aceitado vocês não fazerem isso. Vocês fazerem algumas atitudes que poderiam ser aceitadas, mas hoje não. Vocês têm que ser gratos por tudo, vocês têm que ter amor por todo mundo, vocês têm que aprender a ajudar as outras pessoas. E só assim vocês conseguem ter sucesso. Uma das outras soft skills que nós falamos é sobre otimismo e pessimismo. Muitas vezes nós não sabemos por onde começar. Muitas vezes nós não sabemos, nós temos a síndrome do impostor. Às vezes até quando a gente cresce, quem cresce muito rápido acontece isso. Eu sempre tive a síndrome do impostor, de olhar e falar, cara, que isso, o que eu estou fazendo aqui? Tipo, será que eu mereço realmente tudo isso? Mas eu sempre fui otimista. E quando eu digo ser otimista, é vocês irem lá e fazerem. Poxa, Gustavo, eu vi que no AliExpress, uma câmera como essa, ela está sendo vendida, ela chega aqui no Brasil por mais ou menos R$60, e eu vejo que elas estão sendo vendidas por 400. O que eu preciso fazer para começar? Vai lá e faz. Vai lá, compra 4 câmeras, coloca no Mercado Livre, coloca em outras páginas e vende. É isso que precisa fazer. Para que o negócio ele dê certo, ele precisa ser feito. E uma das frases que eu uso muito, que eu aprendi com um grande empresário, é que é antes feito que perfeito. Muitas vezes nós buscamos a perfeição antes de nós fazermos qualquer coisa. E nem sempre nós conseguimos a perfeição. Nós gastamos tempos e tempos e tempos atrás da perfeição para conseguir algo que a gente nunca vai chegar. Então, a gente deixa muito de fazermos porque nós estamos buscando a perfeição. Então, pensem bastante sobre isso, que antes feito que perfeito. E sobre otimistas e pessimistas, confiem em vocês mesmos. Confie que vocês são capazes de fazer. E pensem, geralmente, pessimistas irão trabalhar para os otimistas. Isso é uma verdade que dificilmente ela muda. Ah, eu vi alguém levantando a mão? Puxa, a Não gente sei. vai fazer Levantou a mão? no finalzinho a gente vai fazer, vou ler as mensagens deles e aí a gente vai abrir para perguntas, tá? Quando você estiver terminando, tá? Para não cortar. Beleza, Jaque. Então voltamos lá. Então pensem bastante sobre isso. Vamos recapitular, né, essa última parte. Nós falamos bastante sobre aprender a vender, que todos nós temos que aprender a vender, temos que aprender a nos vendermos, a vendermos um produto ou vendermos qualquer outra coisa, mesmo que seja uma ideia. Nós falamos sobre soft skills, que são o nosso comportamento, como lidamos com situações. Nós falamos sobre pessimistas e otimistas, que geralmente pessimistas irão trabalhar para os otimistas. Olha, gente, esse negócio de otimista e pessimista é algo engraçado. E algo que a gente pode ver bem próximo. Jaque, eu vou usar Jaque. Quando vocês falaram assim, vamos ajudar os meninos simples, o que falaram para vocês? Vocês estão loucos? Não vai dar certo. Cara, não vai dar certo. Esquece, aborta. E vocês visualizaram? A gente já tem, graças a Deus, por causa da pandemia deu a parada, mas até a pandemia, 2 anos atrás, nós fizemos 1000 retornos. 1000 pessoas retornaram. 1000. Então, graças a Deus, aí tem bastante gente retornando, vindo para passar pelo processo. Se Deus quiser, ano que vem a gente vai retomar. Mais 1000. Então, é só acreditar e fazer. É o que você está falando isso aqui. Perfeito. Mas quantas vezes no início tinha um monte de coisa que teve que ser ajustada? Não foi? Sempre vai ter que ser ajustado. Esse é importantíssimo, essa sua fala. Exatamente. E assim,
esse é um exemplo muito básico. Lembrando agora que eu pude lembrar aos 4 anos atrás, eu falei assim, caraca, cara, quanto mudou. Eu lembro que eu tinha tenho um amigo muito especial, uma pessoa que eu amo muito, e uma vez conversando com ele, ele tinha se formado no dia e ele falou para mim assim, Gustavo, eu estou desesperado, eu não sei o que fazer, eu acabei de me formar e eu não sei o que fazer. E eu peguei ele na mão, levei ele para fora e falei, cara, olha essas pessoas, qual que é a diferença de você com elas? Entendam que aqui, eu não estou desmerecendo ninguém, isso é bem importante de eu colocar. Ele falou assim, eu não sei. Eu falei, cara, você tem conhecimento, você sabe por onde começar. Hoje ele tem um sucesso muito bom no trabalho dele. Eu acredito que ele é um dos maiores, vai ser ainda um dos maiores, ou se não o maior, na área dele. E eu lembro que todas as vezes que ele sentiu medo por não conseguir, eu sempre relembrei isso para ele. Eu falei, cara, lembra do que eu te falei aquele dia? Ele, você tem razão. Então, assim, gente, vamos começarmos. Vocês querem montar um negócio? Comecem. Comecem do jeito que está. E algo muito importante, é sério, eu quero que vocês realmente prestem atenção sobre isso. Não tem importância se vocês errarem. Esqueçam a cultura do que errar é ruim. Jamais deixam de fazer porque vocês têm medo de errar. Errem. Aprendam a errar. E assim, vocês vão errar? Vão. Vão errar feio às vezes? Vão. Mas esse erro de vocês vai ser uma bagagem tão grande para vocês que vocês não têm noção. Alguns anos atrás, eu quebrei, devendo milhões, muito dinheiro. E vou dizer para vocês a seguinte questão. Eu aprendi demais com tudo aquilo. E eu cometi um erro. Um dos maiores erros da minha vida. Até um amigo meu, contar a história para vocês, que estava contando um amigo meu que estava sentando, ele fez uma espécie de entrevista e ele falou que queria gravar no podcast. E há 2 anos atrás, eu quebrei. E eu saí de uma empresa que tinha milhões de faturamento para dever milhões. Eu olhei para os meus filhos e falei, cara, minha vida acabou. E realmente eu tentei me matar, porque eu não aguentava mais aquilo. E eu não sabia errar. E graças a Deus, eu tive algumas pessoas, alguns anjos, se assim posso dizer, que me socorreram. Ranieri, vocês vão falar que esse doutor, o cara é maravilhoso. E eu lembro que eu liguei para ele, eu falei para ele assim, Rani, eu só não quero ser enterrado, você é meu advogado, eu só não quero que você deixe que eu seja enterrado em cemitério de Goi. Eu quero que você me ajude a ser enterrado no cemitério judeu. E eu falei, cara, você é meu advogado, então a conversa entre cliente e advogado você não pode contar para ninguém. Você jurou isso, você vai ter que honrar. E nisso e tomei os medicamentos, as coisas. E nisso a esposa dele ligou para a Jaque ligou para minha esposa, foram me socorrer. Eu lembro que teve uma época, eu lembro muito pouco daquele momento. Tava a Jaque, o Rabino Absalem, acho que o Luciano, o Ranieri, no vídeo, eu me lembro disso. E esse foi um dos maiores erros da minha vida. Isso aconteceu por um único motivo. Até aquele tempo atrás eu não sabia errar. Eu não sabia que eu poderia recomeçar de novo. E aquilo que me aconteceu, que não aconteceu, Baruch Hashem, foi muito bom. Primeiro porque eu tinha amigos e pessoas que me amavam. Por que pessoas que me amavam? Porque, gente, se não fosse Rani ligar para Sofia, ligar para Rani falar com Sofia ligar para Jaque com o Rabino Absalem, e estivessem falando comigo, eu não estaria mais vivo. Quem me manteve acordado com ligações, a Jaque falou comigo, acho que até minha esposa chegar. E não desliga o telefone, e não vai abrir a porta. Dani, bate nele, Dani, não deixa ele ficar bem. Ele tem que ficar acordado. Então, primeiramente, porque eu tinha amigos. Primeiramente, por pessoas que gostavam de mim. E aí vem a gratidão, obrigado, Jaque, obrigado, Rabino, obrigado a todo mundo. Então, primeiro vem esse ponto. Primeiro eu tinha amigo. Mas um ponto que me aconteceu e que eu não gostaria de acontecer na vida de ninguém é que as pessoas se desesperassem com os erros. Erros vão acontecer? Vão. Vai ter erros que vai deixar, às vezes, vocês sem chão? Vai.
Eu errei, não foi um erro que eu cometi que fez a minha empresa quebrar, foram vários erros. Alguns erros que foram diretamente meus, outros erros que fugiam da minha responsabilidade, outros erros de acontecimento. Mas hoje, olhando para o passado, eu digo que, cara, que bom que eu quebrei. E, poxa, por que bom que eu quebrei? Porque eu aprendi tanto nesse tempo de lá para cá. Eu me tornei outro profissional. Eu jamais chegaria, isso eu falo para minha esposa constante, eu jamais chegaria onde eu quero chegar, se eu continuasse no mesmo patamar que eu estava da outra vez. Não é só uma questão financeira, era uma questão de conhecimento, era uma questão de entender que eu tenho que saber errar e que eu precisava adquirir mais conhecimentos, porque eu, infelizmente, estava na zona de conforto, que é um grande problema. Nós, brasileiros, isso é uma questão muito do Brasil, os americanos, eles não têm isso, eles não gostam de zona de conforto, eles sabem errar, são ensinados desde pequeno a errar, e nós não. E nós não somos ensinados a errar. Isso é um grande problema, porque nós vamos errar. Nós vamos errar quando nós estamos fazendo uma prova para entrar numa faculdade que nós não conseguimos. Nós vamos errar muitas vezes com as pessoas, com os nossos amigos, com a nossa namorada, nossos namorados, nossos pais, nossas mães. E claro que todos os erros têm consequências, mas nós temos que saber que nós vamos errar. Então, jovens, vocês que estão me ouvindo, e às vezes vocês não sabem o que fazer, às vezes vocês não sabem o que começar, às vezes vocês se acham, poxa, eu só erro nessa prova, não consigo passar. Lembrem-se, errar não tem um problema. Vocês vão errar, todo mundo erra. Vocês não vão ser o primeiro nem os últimos a errar. Mas se vocês tiverem foco, objetivo, saberem onde vocês querem chegar, e esforço, disciplina, eu tenho certeza absoluta que vocês vão chegar aonde vocês querem. E lembrem-se sempre de serem gratos. Gratos a Deus, gratos aos amigos, gratos às pessoas. Eu agradeço muito a oportunidade com vocês. Eu, de novo, peço desculpas, peguei uma gripe, e é muito difícil pensar em gripe, estou suando um monte, mas eu tinha assumido o compromisso, eu jamais iria quebrar o meu compromisso com vocês. E eu estou aqui para agradecer vocês. Se vocês tiverem algumas dúvidas, podem mandar lá para a Jaque, que a gente bate um papo, eu estou aqui para responder sobre qualquer coisa. Olha, Gus, eu estou super emocionada. O Gus é um amigo, ele não é só um membro da Sinagoga Sem Fronteira, ele é mais que isso, ele é irmão mesmo, é de alma. Nós temos muitas histórias aí juntas bacanas, e difíceis também, algumas, e superadas maravilhosamente. E é um cara com muita garra, com muita força, que veio e teve a coragem, porque precisa ter coragem para se expor da forma que ele se expôs, precisa ter fé da forma que ele se expôs, e precisa ter omex, que a gente chama em hebraico, garra, para estar onde você está hoje. E você é um exemplo para a gente, desde o começo do movimento, dessa loucura toda que a gente se envolveu. Você está aí com a gente, vendo todas essas transformações, todas as pessoas que passaram, né? E o que queriam, o que não queriam. Então, você faz parte disso, você é disso. Então, eu quero agradecer muitíssimo a sua coragem, a sua explanação, é um exemplo de vida, maravilhoso isso que a gente falou hoje o dia inteiro. Isso tem tudo a ver com o judaísmo, né? Que você colocou. A gente falou, o Rabino abriu hoje a nossa tefilá falando que os meninos achavam de judaísmo, né? E aí cada um foi falando, e ninguém falou de religião. Judaísmo não é religião. Ninguém falou. Mas, obviamente, que a religião, ela é isso tudo que você trouxe aqui. Porque são as nossas ações, a nossa fé, a nossa força de vontade, a nossa superação. Isso é o judaísmo, né? Então, você é um judeu completo, espetacular, e muito obrigado por ensinar para a gente tanta coisa maravilhosa. Eu vou ler aqui os comentários para você, que está bombando aqui. Se tiver pergunta, a gente, por favor, pode perguntar. A primeira pergunta que tem aqui é: qual é o seu Instagram? Gustavo Bocchini. A Jaque manda lá para vocês. Botei aqui Gustavo Bocchini, então é esse aqui mesmo.
O Manuel Horta falou: o Brasil é um dos piores países para se fazer negócio, só pelas questões burocráticas e governamentais. Além de que a população não é ensinada a empreender, é preciso vencer essas barreiras. Você tem algo a dizer para ele? Exatamente. Mas, assim, vejam nisso uma oportunidade. Por que vejam nisso uma oportunidade? Se é tão difícil, só os corajosos vão conseguir. Então, isso é ruim, mas é bom. Para nós que temos coragem, temos força de vontade, é o melhor cenário possível. Não que ele seja fácil, mas é bom. Perfeito. O Surur falou: marketing é a alma do negócio. Assim dizem. Com certeza, você não faz nada sem marketing. Zero. Zero, zero, zero. Eu sou louco por marketing, sou formado em marketing. Eu vejo com o Eli, a gente sempre trocou muita conversa sobre marketing, com o Natan também, os filhos da Jaque. Eu adoro eles, gosto deles demais, demais, família. demais, demais. Não tem como. E, cara, marketing é isso. Marketing é você saber fazer de tudo. Você tem que pesquisar tudo. E o marketing hoje, que é a minha especialidade também, que é growth, ele envolve os múltiplos canais. Né? Ele envolve, seja Facebook, seja Instagram, seja todas as redes sociais. Para vocês terem uma ideia, com o marketing é tão complexo, muitas vezes vocês não vão ter um produto no Mercado Livre, ou não vão ter um produto na Americanas, nas Casas Bahias, mas vocês vão ter que estar anunciando nesses lugares, colocando o produto de vocês, mesmo que zerados, para que vocês possam aparecer quando são pesquisados esses locais. Então, cara, marketing é tudo e tem que aprender a fazer marketing. Tem bastante conteúdo bom. Muito legal. O Pedro falou: muito obrigado pela aula, muito legal. O Samuel Medeiros, palestra incrível. O Davi Gonçalves Oliveira, uau! Espero que seja assim o seu uau, hein, Gustavo? O Gustavo Damasceno falou: incrível, obrigado, Gustavo. Aí, seu xará. A Jéssica, uau, incrível também, bateu palma. A Thaís, caramba, que palestra maravilhosa, obrigada por compartilhar tanto. O Davi Gonçalves de Oliveira, incrível. A Débora Teixeira, nossa, que aula incrível, amei, obrigada. O Emanuel Horta, seleciona um ambiente para só os melhores. Ele colocou aqui. Sim. Mas é bom, tem muita gente boa. Vocês vão ver, vocês vão gostar. Estivado do Sertão, vou dizer para vocês assim, é algo que vocês são privilegiados demais por aprenderem. Porque, além de vocês terem todo o conhecimento religioso e de comunidade, e foi o que a Jaque falou, o judaísmo é muito mais do que só religião. É muito mais do que só religião. É o senso de comunidade, de você estar junto, de você estar próximo. Eu lembro que, inclusive, essa vizinha, Jaque, a situação engraçada com essa vizinha, era mais ou menos umas 8 horas, ela mora num garden da noite, e eu olhei um cara em cima do garden dela. E em 2 dias atrás tinham entrado num apartamento, no condomínio, e tinham roubado o apartamento, mesmo tendo uma segurança muito boa. E eu olhei e falei, pô, o cara, 8 horas da noite, em cima de um lugar, tá maluco? Vi que não era o vizinho. Falei, meu, o que você tá fazendo aí? Daí ele, eu tô medindo. Daí nisso eu liguei pra portaria, peguei, falei pro cara, fiquei ali olhando. E daí ele veio me explicar, não, teu vizinho tá aqui. Daí eu falei, cara, você quase tomou um tiro. E o vizinho, a minha vizinha, veio me agradecer e ela falou para mim, nossa, o sentimento que você me trouxe naquilo ali foi que o quê? Que eu sei que se alguém entrar na minha casa, eu vou ter um vizinho que não vai se amedrontar, que ele vai se impor e vai falar assim, ele vai me defender. E ela falou, isso é muito bom. E ontem ela falando sobre isso, ontem não, antes de ontem, então eu falei para ela que isso para mim era viver em comunidade. Comunidade é muito mais do que você só está em comunidade, está rezando, né, com a pessoa ali do lado. É uma união que não tem preço. E isso de comunidade não é só no judaísmo, é para a vida. O Yohoshua Álvares fala: Todarabá, muito engrandecedor a sua palestra. Fiquei emocionado com sua história. O Srur, obrigado por compartilhar um pouco de sua história. Também tentei me matar algumas vezes e todas deram errado, graças a Deus. Te entendo como é difícil. Srur, estamos aqui, viu, rapaz? Você não está sozinho, não. Rapaz,
Samuel Medeiros, comecei um negócio de importação há alguns meses e tenho enfrentado um problema, qualidade dos produtos. Estou querendo driblar isso. Alguma dica? Aí, ó, para o seu curso. Me chama que eu te ajudo. Isso, eu vou passar pode entrar em contato direto aí com o Samuel, com o Gustavo, eu vou botar o celular dele lá no grupo, tá? Getter Miranda, qual o melhor idioma para estudar no momento, depois do inglês e o hebraico, no tocante à vida profissional? Depende muito o que você quer fazer. Getter, o que ele quer fazer, já? Oi? Pedir para o Getter falar. Isso, pede para ele falar o que ele quer fazer. Cadê ele? Ela. Cadê? Quem foi que falou? Aqui, é ele. Getter Miranda, abre o microfone. Aqui, peraí. Abri. Eu sou da indústria farmacêutica. Indústria farmacêutica. Cara, o inglês é muito importante. E químico, sou no químico teu caso. também. Porque assim, mesmo na Índia, eu já tive alguns negócios com a Índia usado o inglês, mas que nós estamos falando da indústria farmacêutica, em parte de medicamentos, né? Falamos China, Índia e Estados Unidos. Cara, eu tentaria um mandarim hoje, eu vou ser muito sincero para vocês. Eu conheço algumas pessoas que fazem mandarim, mas elas não ganham tanto quanto a grande maioria que fala inglês, né? Ele se torna um diferencial, mas eu não vejo que é tanto um diferencial, até porque eles chegam num pedágio. Cara, eu acho que assim, o inglês afinadíssimo, eu tentaria um espanhol, hoje eu falo espanhol, para a América Latina isso é muito bom, porque negociações com a China, você vai falar inglês. Então, o inglês é extremamente importante. E saber que, assim, o bom de você ter uma qualidade no teu inglês é que o accent, o sotaque inglês, do chinês é muito difícil. O sotaque do indiano para a indústria farmacêutica é pior ainda. Então, eu tentaria isso. Um inglês e um espanhol, mas eu afinaria o meu inglês, porque vocês têm vários termos extremamente difícil de se falar. E eu vejo que é muito complicado. Eu fiz uma importação uma vez, cara, de uns cosméticos. E uma coisa muito importante que acontece aqui, que é uma grande saída para as fábricas da China, é que elas não conhecem a legislação brasileira e não conhecem a legislação do Mercosul. Então, isso é algo importante de você poder conhecer. E quem tem essa ferramenta na mão de ser conhecedor da legislação, consegue estar te facilitando e abrindo portas muito importantes com empresas chinesas, ou até mesmo de montar o teu negócio como intermediário em toda essa situação. Inglês e espanhol, mas afina o inglês. Arrasou. Show? Posso fazer mais algumas perguntas, Gus? Pode, estamos tranquilos, já. A Jéssica está perguntando qual a melhor faculdade para se fazer de marketing tradicional ou digital? Qual a diferença? Vamos lá. Jéssica, vou ser sincero para você. O marketing, hoje, uma faculdade, não vai te trazer esse conhecimento. Por quê? Porque no marketing é tudo muito rápido. A maneira que nós anunciamos, que nós fazemos campanha hoje, não é a mesma que nós fazemos há 4 anos atrás, ou até mesmo 2 anos atrás, quando vamos com um tecnólogo. Por onde começar? Eu acho que tem muitos cursos bons na internet que vão te trazer uma bagagem muito maior do que uma faculdade e aprender a trabalhar. Ou seja, vai através de emprego. Corre através de agência. Aprende o que você precisa na internet. Então, a prática é o ponto inicial, você acha, do... O ponto inicial. Né? Uhum. Porque assim, já que o que acontece, as faculdades, não estou dizendo que faculdades não são boas, não, você tem que fazer faculdade, todo mundo tem que estudar, mas é melhor você fazer uma faculdade em, digamos assim, em ciência da computação, que você aprende a programar, e para você fazer marketing, você tem que aprender a programar. Para vocês terem uma ideia, se você pegar um profissional, um dinossauro do marketing, que são os marketings de antigamente, eles vão estar ganhando hoje uma média de 6, 7, 8 mil reais. Se você pegar um head growth, que é um cara especializado em crescimento, que conhece todas as áreas do marketing, ele vai estar ganhando mais de 20 mil reais. E cursos de head growth existem? Não. Você tem que aprender na prática, você tem que aprender em vários outros cursos, você não tem isso dentro da faculdade. Então, é muito melhor você aprender um curso, digamos, ciência da computação, aprender a programar e o marketing, ele vir na sequência, do que você fazer um marketing. Por exemplo, hoje um designer. Um designer, ele ganha muito pouco
se comparados a todos os outros. Então, eu focaria justamente nisso, em aprender a negócios, aprender como funciona toda uma questão de programação, e o marketing eu iria para cursos. Cursos que tem na internet, tem vários cursos muito bons que está trabalhando com isso. Gestão 4.0, os caras são experts nisso. Perfeito. Essa palestra, o Getter Miranda respondeu, essa palestra me deu mais motivação e vontade de viver. Win 10, olha que lindo. Ótima palestra. Também adoro marketing e empreendedorismo. O Davi Gonçalves colocou o seu Instagram aqui. A Jéssica meia aula, o Emanuel Horta. Nas relações internacionais que o Brasil relaciona, tem como principal o inglês, espanhol e o francês. O mandarim é um diferencial potencial. Haja visto o expansionismo chinês nos últimos anos e no futuro. Certo? Exatamente isso. Mas, assim, já mandarim, eu comecei o início com mandarim. Mandarim é importante, mas tudo é em inglês. Assim, antes de você partir para o mandarim, meu conselho é, o teu inglês tem que estar perfeito. Top inglês, primeiro. Inglês tipo assim, não adianta você ter um inglês meia boca e partir para o mandarim que você vai ter dificuldade, porque os sotaques são muito difíceis e são muito termos. Então, assim, o inglês muito afinado. Aí sim, quer partir para o mandarim? Perfeito. Mas o inglês, a base de tudo hoje é inglês. Perfeito. O Getter novamente agradece pelas dicas. O Strur, qual o melhor tipo de negócio para se investir e se começar quando não se sabe como começar e nem com o que começar? Preciso de dinheiro, mas não sei nem como fazer isso. Então, sabe uma pergunta que eu sempre fiz para mim? Eu sempre olhei as pessoas, isso é até engraçado, e sempre perguntei o que as pessoas precisam, que eu posso oferecer. E eu acho que isso é o inicial dos negócios. Se nós pegarmos as grandes empresas, pegamos a Uber. O que a Uber entendeu? Ela viu uma dificuldade, que era pegar táxi. Cara, eu passava por dificuldade, porque eu sempre viajei muito, horrível. Hoje o Uber vem na palma da mão. A Netflix atendeu o quê? Putz, a ideia da Netflix foi muito animal. O cara falou assim, poxa, eu peguei a fita, eu esqueci durante 20 dias, quando eu fui pagar, eu vou comprar 4 fitas. Vou criar um negócio desse que vai mudar, eu estou me sentindo ofendido. Então, todas essas empresas grandes, elas resolveram dores. Sejam dores que as pessoas sentiam porque não tinham um produto para atender, ou sejam dores de produtos que existiam, mas prestavam um mau serviço. Taxista é um serviço muito ruim. Uber veio e mudou. Se a gente pegar a Netflix, serviço de locadora, putz, era muito ruim, porque se a locadora só tinha 4 lançamentos e 20 pessoas queriam assistir, não dava para assistir as 20. Hoje consegue atender. Então, assim, em primeiro lugar, pensa em como você pode resolver uma específica dor. Entendeu isso? Questão de dinheiro. Cara, nem sempre tudo é dinheiro. Muitas vezes você não precisa de dinheiro para poder estar começando um negócio. Você precisa de força de vontade para poder fazer. Porque quando a gente fala em questão de dinheiro, de negócios, às vezes a gente olha e fala assim, mas a empresa precisa ser grande, a empresa precisa ser gigante. Cara, não. Eu tenho um amigo meu que trabalha com máquinas agrícolas e ele começou a trazer uma peça, era um rolamento específico que tinha dificuldade e começou a vender. E hoje a empresa dele traz rolamentos, traz mangueiras, traz diversas coisas que atende maquinária agrícola. Mas ele começou como? Ele separou o pequeno capital dele, trouxe uma peça, deu certo. Depois, com o dinheiro que ele vendeu uma, ele trouxe 2, e assim ele foi escalando o negócio dele. Até que hoje ele está com uma empresa e está faturando bastante por isso. Então, não se preocupe muito com dinheiro. Se preocupe primeiro, qual dor você vai resolver, como você vai resolver essa dor. E lembre-se, antes feito que perfeito. Não queiram, não, eu só vou fazer quando tiver tudo perfeito, quando eu tiver tudo. Não, faz e joga. Uma hora você vai dar certo. E não tenha medo de errar. Porque errar, todo mundo vai errar. Perfeito. O Pedro, que mora no Japão e está aqui com a gente, ele acordou há pouco para assistir a sua aula. Caraca, Pedro, obrigado. Sayonara. Ele falou, eu moro no exterior, ele mora no Japão, e ouvir a sua aula está sendo sensacional. Olha que massa. Obrigado, Pedro. Assim que abrir na fronteira, eu vou estar perto de você. Eu tenho que ir para a China. Já tem para onde ir, hein? A Esté, lá de Fortaleza, nossa Esté querida,
Palestra incrível, Todarabá, por compartilhar todo esse conhecimento e experiência conosco. E, Manuel, terminando, só uma boa ideia, é um ótimo app, o iFood, que ele falou aqui em cima, que eu pulei. Né? No início não tinha nenhuma loja física, nada. E agora, olha onde chegou o iFood. Né? Parabéns. E, gente, quer ver? Vamos falar sobre o iFood? Quer ver uma coisa bem importante? Eu estou vendo acontecendo em cidades pequenininhas, que o iFood não é tão forte, de empresas começando do zero, já. O que é? O cara pega e fala assim, ele vai em todas as empresas que tem de comida, oferece o serviço, monta um sitezinho que tem todas as empresas e contrata os motoboys que estão ali, geralmente no mototáxi, para estar entregando. Exato. Eu vi um case desse numa cidade, acho que de 30 mil habitantes, que eu fiquei impressionado. Eu falei, cara, o cara trouxe o iFood para a cidade de 30 mil habitantes, que não era nem relevante para o iFood trabalhar, e está ganhando dinheiro. Exato. Então, nem sempre vocês precisam. O site vocês montam no Wix. É só pensar no problema e como vocês vão resolver ele. O Yoshua Álvares está perguntando, tem dica para alguma venda de produtos da roça? Da roça? Cara, queijo, leites, manteiga. Tem. Mas eu acho orgânico. Muito mais disso. Não sei. Quer ver uma coisa interessante? Fala aí. Quer ver uma coisa interessante? Se você vai no aeroporto e pede para comprar uma rapadura, sem brincadeira nenhuma, uma rapadura desse tamanho, assim, ela vai custar em torno de R$10, R$15, R$20 ou mais. Só que daí na roça o cara está vendendo ela por quanto? R$2, R$3. Então, sobre negócios da roça, primeiramente, você tem que entender como você agrega valor ao seu produto. Né? Então, veio até mesmo por a questão da roça. Não, muda. São produtos naturais. São produtos de uma agricultura familiar que você está trabalhando. Orgânico. Veja a embalagem que você está tendo nesse produto. Nós pegamos um case da Apple, que é muito simples. Você vai comprar um celular da Apple, é muito bem embalado. Só a maneira de você abrir, você já olha e fala assim, caraca, cara, o produto é bom, porque ele está bem embalado. E quando a gente fala de bem embalado, você não precisa mandar fazer uma caixa na gráfica, não. Poxa, cara, eu comprei um queijo em Minas uma vez, que ele vinha numa marmitinha, que tinha 3 presilhas para prender, e amarrado numa trouxa vermelha quadriculada. Putz, aquilo foi a sensação. Eu comprei aquele queijo para dar para todo mundo. Então, assim, pensa no seu produto. Como que você vai agregar valor no seu produto. Pensa na trajetória do cliente. Ou seja, o teu cliente tem que sentir que aquele produto vale a pena. Não queira vender ser mais um vendendo o teu produto, uma rapadura, se for o caso, por R$2. Queira atingir os 20, 25, R$30 que você está fazendo. Você só vai conseguir fazer isso agregando valor. Lembre-se de um ponto muito importante. A gente que viaja bastante, uma coisa que as pessoas falam para mim é, poxa, Gustavo, vai para Minas? Cara, traz um queijo para mim que eu não acho queijo aqui. Poxa, vai para o Nordeste, cara, traz uma rapadura que eu não acho. Traz um bolo de rolo que eu não acho. Se vocês que têm isso na mão conseguirem distribuir para o Brasil, anunciarem no local certo, no canal certo, vocês vão estar ganhando bastante dinheiro. Porque, com certeza, eu aqui em Curitiba não pagaria num bolo de rolo R$7. Para mim, pagar 20, estaria 20, 30, estaria no ótimo preço. Então, com certeza, se tivesse uma empresa de bolo de rolo oferecendo, eu compraria, porque eu gosto de bolo de rolo. Então, pensa sobre isso. Analise o mercado. Agregue valor no seu produto para que você possa vender por muito mais. Essa é a grande pergunta que tem. Por que você vê restaurantes extremamente lotados e restaurantes do lado vazio? Não seja o restaurante vazio, seja o restaurante lotado. Agregue valor no seu produto. Perfeito. Se tiver dúvida, me chama que eu te ajudo. A gente vai fazer o sorteio, vai ter o sorteio, ainda está rolando aquilo ou não? Já que não vou conseguir fazer, porque a gente modificou, acabei não esquecendo de te avisar. Tá, joia. A gente modificou, mas eu vou abrir pela seguinte questão. Todo mundo que quiser pode me perguntar. Eu estou disposto a ajudar. Talvez eu demore um pouco para responder, mas todo mundo que quiser. Eu vou dar uma coisa para vocês que eu não tive no meu início, que é o quê? Se vocês quiserem montar um negócio, se vocês quiserem dicas sobre questões de estudo, de língua, de negócios, de marketing, podem me chamar. Eu vou trocar conteúdo com vocês. Eu vou estar ajudando vocês, vou estar indicando bastante livro. Vocês vão ver que eu gosto de ler. Bastante. Porque eu vou indicar muito livro para vocês lerem.
e vou estar disposto. Então, eu prometi que eu daria o curso, mas eu vou prometer uma coisa melhor. Uma consultoria para cada um de vocês. Todo mundo que tiver vontade. Quem tiver Me chamem. interesse, vocês fazem o seguinte, quem tiver interesse, me manda o nome, a gente faz um grupinho Perfeito. no WhatsApp, tá bom? Me avisa, manda mensagem, olha, eu quero já, que tal, e a gente faz um grupo com o Gus, e ele vai colocar lá no grupo tudo que é necessário para vocês começarem a estudar, a procurar, a pesquisar, para poderem, se Deus quiser, ter mais sucesso ainda. Combinado? Beleza, ajudo vocês mesmo. Realmente, para mim seria uma honra. Na última Estivale bombou, você não faz ideia, mandou toneladas aí, foi muito legal, muito bacana. Mas depende de vocês quererem. É muito importante isso. Isso é extremamente importante. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, que essa história de querer, ela é tão importante que, assim, uma coisa que eu aprendi na minha vida, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre quis ajudar muitas pessoas. E uma coisa que eu aprendi na minha vida é que você não pode mudar o destino de ninguém. Se as pessoas não querem aprender, se as pessoas não querem crescer, não adianta você forçar e querer fazer que elas façam, porque não vai dar certo, só vai dar estresse, e nem Deus faz isso. Verdade. Nem Deus muda o destino de quem não quer. Mas quem quer, tem uma frase em italiano que diz que a maior vendetta, a maior vingança contra a vida é você definir o seu próprio destino. E eu acho linda essa frase em italiano. Eu aprendi ela até há poucos dias. Isso é real. Então, gente, se vocês quiserem realmente, façam isso que a Jaque falou. Eu me coloco à disposição. Eu vou dizer para vocês, eu não tive isso. Se eu tivesse, teria me economizado milhões em alguns anos. Com certeza. Jaque. Sem palavras, gratidão, refuah shlemah, se cuida, estamos aqui, não suma, estamos juntos. Tamo junto. Se precisar, fale comigo. Tá, Jaque também. Valeu, tchau, tchau para vocês. Obrigada, Gus. Meus queridos. De nada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Nos vemos, se Deus quiser, às 9h na aula do Rabino Ventura. Vou mandar um outro link, que é o link da aula dele, tá bom? E a gente encerra hoje com essa aula maravilhosa aqui do Gus, sensacional, que abriu muitas esperanças, né? Eu vejo aqui no rosto de vocês, é uma esperança bacana. Então, Bezrat Hashem, até o Samuel entrou aqui, adorei, Samuel, te ver aqui, adorei. Então, se Deus quiser, às 9h a gente se encontra, e amanhã, às 9h, já a gente vai postar o link lá no grupo de amanhã, para o link da Tfilá de amanhã, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus, e até daqui a pouco, né? Tchauzinho. Tchau.